Muito bem, este é o programa TV Câmara Entrevista. Hoje recebo aqui o economista William Retamiro e vamos conversar sobre economia solidária. Muito obrigado, William, pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Hoje para falar sobre a economia solidária. Primeiramente, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é esse conceito, se é um modelo produtivo, o que é a economia solidária. Primeiramente, obrigado pelo convite, por estar aqui. E a economia solidária consiste em um modelo diferente, uma forma diferente de desenvolvimento econômico local, principalmente. A economia solidária ela trabalha com a valorização do cooperativismo, valorização da autogestão e também de todos os arranjos produtivos locais que existem em determinada região, a fim de que ela possa desenvolver atividade econômica para gerar crescimento econômico e, posteriormente, o desenvolvimento econômico. A gente costuma dizer que a economia solidária é que o crescimento econômico é gerar riqueza e o desenvolvimento econômico é fazer com que essa riqueza gere qualidade de vida. Então, a economia solidária ela vai, por meio desses caminhos, buscar inserção por meio da geração de trabalho e renda de público como um todo e também como estratégia de planejamento e desenvolvimento econômico regional. É muito comum utilizarem esses conceitos, crescimento e desenvolvimento, como sinônimos. E aí você está apresentando para a gente uma diferença que eu acho importante, que é possível, então, crescer, é o que a gente escuta muitas vezes, o crescimento, a cidade está crescendo, e isso não necessariamente é garantia de desenvolvimento? Exatamente. No meu conceito, eu acredito que o crescimento, ele, como eu falei, gera riqueza. Muitas vezes nós crescemos com agregar novas indústrias, novas empresas, porém o desenvolvimento ele fica, que a qualidade de vida, ela fica aquém desse crescimento, porque quando se cresce, há uma demanda por serviços públicos, por um aparato público e demanda de serviços particulares, como questões relacionadas à saúde, educação, e muitas vezes não se acompanha este crescimento econômico. Por quê? Por questões de ordem legal, por questões de ordens burocráticas, a demanda para ser atendida por esses aparatos públicos, aparatos de outros serviços, é um pouco mais lenta do que a iniciativa privada costuma colocar. Muitas vezes o que é discutido com o marketing das cidades, se fala sobre como a cidade deve ser gerida, identificar o seu core business, identificar qual é a sua identidade, trabalhar eficiência e eficácia. E isso se trabalha muito bem na iniciativa privada. Porém, quando se passa por gestão pública, por questões de leis, por questões de ordem de análise, de demanda, de empenho, de verbas, muitas vezes não se acompanha esse desenvolvimento conforme o crescimento que acontece no dia a dia. William, existe também algumas ideias assim, em relação ao crescimento e ao desenvolvimento, que, sobretudo, vamos dizer assim, nós vivemos numa região industrial, então as pessoas têm um certo, às vezes, modelo do que deve ser o modelo de negócio do município. A economia solidária vem um pouco, não vou dizer na contramão, mas ela atravessa um pouco isso e tenta mostrar que é possível também outras formas de produção e de geração de renda? Sim. O que acontece? A economia solidária ela é muito conhecida muitas vezes pelo lado social, do atendimento social a pessoas que estão excluídas de certa forma da geração e da renda. Trabalha-se muito a questão de um público que está em situação de rua, um público que é de origem socioeconômica baixa, mas a economia solidária ela também tem um viés de planejamento e desenvolvimento local com uma forma transversal, porque ela pode atuar tanto nas questões de ordem social, no atendimento à mulher, que uma das questões que a economia solidária discute é a valorização da mulher no papel econômico, na inserção de seus direitos na sociedade e também com uma forma de trabalhar a estratégia de desenvolvimento local. Pegando situações das quais pode-se trabalhar o arranjo produtivo local, conforme o perfil socioeconômico, regional, local do município, dependendo do caso, para que ela possa se enquadrar dentro da cadeia produtiva dos segmentos que aquele local, que aquela região tem. Então, ela pode atuar de forma estratégica também, trabalhando um novo conceito. Porque a economia solidária ela trabalha um pouco diferente do convencional que podemos colocar no sistema capitalista. Em uma empresa convencional, o capital, equipamentos, máquinas e até mesmo a questão de valor, ele pertence a um grupo pequeno de pessoas. No cooperativismo, por exemplo, é de autogestão, é de
senso comum, no qual os cooperados possuem a participação devida dentro do capital da empresa, né, da cooperativa no caso. Então, vem trabalhar um novo conceito para poder trabalhar de forma a distribuição de renda de forma mais equânime, de forma mais adequada para poder atender a demanda das pessoas. William, para quem nunca teve nenhuma experiência com organizações que estão dentro desse modelo da economia solidária, pode parecer muito estranho você pensar, então todo mundo que está ali, todos os cooperados são donos da empresa. Então ninguém pode ser mandado embora, também se a empresa não estiver dando rendimento, todo mundo está tendo sua retirada mais baixa. Como é que funciona a gestão no dia a dia? Quer dizer, também é preciso ter um organograma, tem que ter comando, tem que ter uma gerência. Como é que funciona na prática isso para quem está vivendo aí no modelo, né, o mais tradicional, vamos dizer assim, que é aquela escala, né, de o chefe, o subordinado, cada um faz o seu pedacinho ali. Uhum. A economia solidária, ela é mais... Ela, pelo menos na propriedade da empresa, ela é mais conjunta, né? Ela é mais sistêmica. Como que funciona isso na prática? Sim. Bom, primeiro de tudo, tem que ser avaliado em questões... As decisões são tomadas por intermédio de assembleia, porque se trabalha com o princípio da autogestão. E a autogestão compreende a situação na qual todos os cooperados participem e tenham conhecimento nas decisões do empreendimento. Isso não quer dizer que numa cooperativa de aproximadamente 300 integrantes, todos façam aquela parte. Daí depende muito do estatuto que pelo qual é regido a cooperativa. Pode-se destacar setores, representantes por departamentos, desde o departamento comercial, o que nós podemos chamar de gerência, ao pessoal do setor produtivo, do chamado chão de fábrica, né, no qual todos têm conhecimento das questões de custos, dificuldades, situação de mercado, porque a economia solidária, ela exige, antes de mais nada, a preparação do indivíduo para compreender esse novo modelo, esta forma paralela, digamos assim, de gestão econômica dentro de um empreendimento cooperativo. Então, o que acontece? A hierarquia, porém, essa hierarquia, ela não é dominante, ela é participativa. Obviamente, de acordo com o grau de instrução, com a especialização, de acordo com cada cooperado. Né? Daí pode-se discutir as faixas de retirada de acordo com a situação previstas em regulamento, aliás, no estatuto da cooperativa. Então, as decisões são todas participadas, né? Conforme o perfil técnico, conforme a situação da capacidade de gerenciamento de cada indivíduo, conforme de acordo com o seu ambiente de trabalho, né? Do setor que ele trabalha. Então, é uma situação na qual é possível se gerir, fazer toda a gestão do processo de forma equânime, de forma ordenada, com a participação de todos. Quer dizer, não significa que não tem linha de comando, que não tem... As decisões são tomadas como são tomadas numa empresa. Numa empresa. O departamento, por exemplo, o departamento comercial, ele é o responsável por perceber o mercado, por saber dos seus custos, por saber quais são as estratégias adequadas do seu produto, no caso, o serviço. Então, ele vai direcionar dessa forma. Obviamente, participando a todos os cooperados, a situação de mercado para que até do processo inicial até o processo final, possa se trabalhar a questão da autocrítica. Em um empreendimento convencional, normalmente quem trabalha no setor produtivo não sabe como ou não sabe as estratégias, na maioria das vezes, que o departamento comercial define, porque também não percebe qual é a situação da análise crítica do espacial. Já o cooperativismo, a economia solidária, tem como princípio fazer com que todos os departamentos, todas as áreas tenham conhecimento do seu processo, quais são as dificuldades do mercado, quais são as estratégias, para que haja um processo de conhecimento mais amplo e não somente aquela questão da chamada divisão social do trabalho, né? No qual cada um desenvolve a sua parte sem ter a visão crítica do todo. William, então, mais do que um modelo de gestão de negócios, não sei se a gente pode chamar assim, a economia solidária também traz algumas outras preocupações, como você apontou aí no início, que é o respeito à cultura local, questões de gênero. Eu gostaria que você levantasse para a gente quais as outras diferenças nesse modelo da economia solidária que ela contribui para esse desenvolvimento aí da sociedade. Sim. Bom, a economia solidária,
quando você vai iniciar um processo, muitas vezes, vamos pegar, por exemplo, as chamadas empresas recuperadas. São empresas que eram convencionais, mas que principalmente na questão dos anos 90, foi quando a economia solidária tomou maior força decorrente do desemprego, da crise econômica na época, já puxada pela crise dos anos 80 também. Muitas empresas vieram à falência, né? E como muitas não tinham condições de honrar os pagamentos trabalhistas, né, as questões trabalhistas, os funcionários assumiram essas empresas, né, desde do setor produtivo, vamos colocar dessa forma, se for no caso, até a gestão da empresa, né? Então, o que acontece? Trabalha-se primeiro de tudo o conceito. É uma mudança cultural, uma mudança no perfil de que, olha, eu não sou mais funcionário, eu não sou mais empregado, sou agora também sócio dessa empresa. E a que papel me cabe? O que eu tenho que buscar de novo? É uma mudança na questão cultural, na questão da visão de estratégica. Então, a economia solidária, ela vai trabalhar de uma forma de qualificar e capacitar o indivíduo para uma nova visão da sua atividade econômica, da sua importância econômica dentro do contexto que ele trabalha. Então, esse ponto vai ser discutido qualificação em gestão, qualificação específica de treinamento, qualificação nos aspectos de custos, direitos, questões de ordem, dependendo do caso fiscal, poder verificar quais são os benefícios fiscais, dependendo do setor, dependendo da questão da cooperativa. Então, vai trabalhar uma nova situação do indivíduo. Ele vai se perceber não mais como um participante de um determinado ou somente do salário. Ele é agora um participante do todo do empreendimento. Então, vai se discutir principalmente a transformação cultural do indivíduo, né? No aspecto, digamos assim, de visão empreendedora, né? Sair do mundo que havia antes para uma nova situação de enfrentar e encarar toda a questão das atividades econômicas e as dificuldades que há de mercado como um todo. Bom, a gente tem aqui na cidade alguns exemplos de empresas que estão atuando dentro da economia solidária. Você poderia enumerar para a gente? Ou fora da cidade também alguns bons exemplos? Uhum. Bom, aqui no caso, de acordo com uma pesquisa que eles chamam de farejador do FEBS, né, que é o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, cadastrados com eles, nós temos em Jacareí, salvo engano, 3 empreendimentos econômicos solidários, né, em formas de cooperativa. No Vale do Paraíba, como um todo, nós temos 2, até onde a última pesquisa que eu pude desenvolver, são 12 no total. O que para a região do Vale do Paraíba, que tem uma importância econômica no estado de São Paulo e até mesmo no país muito grande, né, com aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, é pouco, né? Isso é um sinal do qual a economia solidária ainda não foi vista como uma política pública de desenvolvimento. Ainda é entendida como uma ação de atendimento social para excluídos, tão somente. Não que não sejam importantes, são de suma importância. É uma dimensão importante, é uma mas dimensão não é a única. Não é a única. Ela pode ser utilizada como política pública de desenvolvimento e integração social. Então, aqui no caso de Jacareí, quando você analisa o perfil de todo o Vale do Paraíba, trabalha-se muito com reciclagem, né, que é de suma importância nos dias atuais, e também confecção, do setor têxtil confecção, de bolsas ou então de adereços para casa, coisas do tipo. Há também no litoral norte algumas voltadas principalmente para questões de confecção. Identifiquei, salvo engano, em São Sebastião, uma cooperativa de pescadores, né, mas se limita a esses pontos locais muito específicos, né? Não há ainda uma dimensão como nós vemos em algumas empresas, né? Como, por exemplo, é o caso da Uniforja, né, de Diadema, que é a maior fornecedora de anéis de vedação em aço da América Latina. Ou seja, entendida como uma questão, toda a sua cadeia produtiva, seus fornecedores, seus clientes, tudo que gira em torno deles, né? O quanto é importante como processo de desenvolvimento regional. Eles são uma empresa que atua dentro da economia solidária, onde Sim, são uma cooperativa. É uma empresa que, como eu falei, é uma empresa recuperada, né, na qual é gerida atualmente por todos os seus cooperados, né, e são em torno de 300 aproximadamente, salvo a última informação, salvo engano da minha parte, mas é um modelo a ser seguido, é um modelo a ser pensado e compreendido e replicado por outras regiões. É uma empresa líder no setor. É uma empresa líder no setor. Porque muita gente associa a economia solidária como, igual você falou, tem essa dimensão da ajuda a uma população carente. As pessoas não encaram isso como
as pessoas que não conhecem, muitas vezes, aqui, a gente foi preparar o programa e percebe que às vezes não vê isso como um modelo de geração de renda. É uma empresa como outra qualquer, disputando o mercado com outras empresas que estão no modelo tradicional, gerando lucro também. E as pessoas associam isso geralmente à questão do artesanato, e isso não é verdade, não dá conta de toda a dimensão da economia solidária. Sim, sim. É até compreensível o motivo pelo qual se pensa muito na questão do auxílio, porque no Brasil a economia solidária ela tomou força principalmente nos anos 80 e 90, período onde o desemprego era alto, onde a crise econômica era maior. Então houve uma elevação do percentual de informalidade no país muito forte e as pessoas buscaram meios para poder manter o seu autossustento, né, sobreviver, digamos assim. Mas tem uma outra face da economia solidária, que é justamente essa de empreendimentos que disputam mercados internacionais, que disputam espaço dentro do mercado interno também, brigando com empresas multinacionais, né? Que têm toda a condição, sim, de se implementar e ser responsável por uma cadeia produtiva muito interessante, beneficiando inclusive micro e pequenas empresas e até essas, em alguns casos, serem também micro e pequenas empresas voltadas para a economia solidária, com os princípios da economia solidária, né? William, essas cooperativas de serviço também se enquadram na economia solidária ou não necessariamente? Podem se enquadrar na economia solidária também. A questão é que tem muita discussão ainda sobre o que é de fato uma cooperativa que trabalha com os princípios do cooperativismo, da economia solidária, da autogestão, da inclusão por intermédio de geração de trabalho e renda, como também há algumas situações nas quais não trabalham todos esses princípios, mas que podem somente ser uma forma de, digamos assim, de inserir alguma atividade empreendedora convencional por um meio de cooperativismo, digamos assim. Quer dizer, nem toda cooperativa, então, tem essa dimensão da economia solidária. Lamentavelmente, nem toda cooperativa tem. Um modelo que eu posso destacar como uma cooperativa muito adequada é o modelo da cooperativa Justa Trama, que é uma cooperativa de segundo grau. Só para identificar, é como se fosse uma união de várias cooperativas dentro de uma só cooperativa. Eles trabalham com a tecelagem do algodão orgânico, que é um algodão muito específico para poder desenvolver toda a cadeia, toda a questão de melhoria da qualidade do produto, dos tecidos, né? Só para você ter uma ideia, um rápido desenho da sua cadeia, ela tem uma amplitude nacional muito interessante, porque ela começa com a produção de algodão em Tauá, lá no Ceará, e a questão da coleta de frutos secos, principalmente, para transformar a questão de biojoias, para seus adereços de botões, coisas do tipo. Parte do algodão, ele é tecido, porque só pode ser tecido em máquinas especiais, que não tem o contato com o tecido convencional, porque tem muitas vezes o agrotóxico, né, e a questão dos produtos químicos dentro dos componentes do vestuário, e é tecido em Minas Gerais. E distribuído depois para as confecções em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ou seja, nós vemos toda a implementação de um princípio de economia solidária, de forma de grandes proporções, de forma a beneficiar o público que é foco da economia solidária. Agricultores no Ceará, cultivadores, né, povo indígena na região da Amazônia, Rondônia, o público formado, que forma as cooperativas de confecção, no caso de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, formado basicamente por mulheres, e esse produto ele é comercializado e exportado depois, né? Ou seja, nós vemos a dimensão das dimensões econômica, dimensão espacial, social, institucional, e ambiental principalmente, né, de sustentabilidade. Essas 5 dimensões de sustentabilidade podem ser identificadas e trabalhadas, que atende a uma questão de benefício social, de um público outrora aquém da riqueza, e também de estratégia de política pública de desenvolvimento regional. Muito bem. Estou conversando com o economista William Ritamiro. Nosso tema de hoje é a economia solidária. Vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência. O comércio justo, ele perpassa, além de tudo, pela seguinte... É uma questão muito difícil, é natural do ser humano,
cada vez mais querer otimizar o seu ganho, né? Então, se pode discutir. Bom, ao invés de ganhar 200% sobre determinado serviço ou produto, não seria interessante, seria bom se eu ganhasse 50%? Eu estou arredondando números aqui, exagerando. Muitas vezes não dá margem, né, para isso daí, isso, até mesmo na iniciativa privada, para tudo isso. Mas é discutir. Preciso de tudo isso para poder sobreviver? Preciso de tudo isso para poder manter o meu empreendimento, né? Porque se eu consigo colocar um produto de forma mais barata, né, no mercado, eu vou ter uma demanda